Boa noite. Vamos lá, explanação evangélica. Pureza. Boa noite, meus amores. Boa noite, Fabi. Tudo bem? Tô fazendo essa live para fazer a explanação evangélica do meu curso que eu fiz hoje. E eu decidi fazer uma live para deixar salva no meu IGTV. Tá bem, querida? Boa noite, gente. Essa live é uma live sobre explanação evangélica, sobre pureza. Eu também tô com saudade, Fabi. Você tá bem? Como você está? Já voltou a correria do trabalho? Pra mim tá bem corrida, mas tá indo bem. Vamos dar mais um minutinho pra ver se vai entrar mais alguém. Então, para repetir aqui, eu faço o curso de expositores do Evangelho. E hoje foi o meu dia de fazer a explanação. E o tema central era pureza. Então, eu resolvi fazer essa live para salvar a minha explanação aqui no meu IGTV. Para ter guardado pra gente aí. A gente nunca sabe quem pode ajudar, quem pode tocar o coração, a quem pode ser útil. E aqui estou eu, meus amores. Dá mais um minutinho para ver se entra mais alguém. Mas eu também nem avisei, nem programei. Acho que eu já vou começar aqui. Bom, vamos lá. Eu vou começar, a explanação é rapidinha, deve durar 20, 30 minutos no máximo. Se alguém tiver alguma coisa depois para falar ou quiser acrescentar alguma coisa. Então vamos lá. Eu vou começar contando a história de Saulo. Saulo, antes de se tornar Paulo, para quem não sabe, ele se tornou Paulo depois que ele se converteu ao cristianismo. Antes dele se converter, ele era muito rígido, dogmático e perseguidor dos cristãos. E a passagem que eu vou contar é quando ele saiu de Jerusalém e foi até Damasco. E quase chegando em Damasco, ele é envolvido por uma luz que rodeia ele, que vem do céu e cega ele. E ele cai e ele ouve uma voz dizendo para ele assim: Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele pergunta: quem és? Essa voz, de quem é essa voz? Então Jesus se apresenta e orienta Saulo a entrar na cidade de Damasco, a finalizar a viagem e entrar na cidade, que lá lhe seria dito o que fazer. E então Jesus chama Ananias, que era um servo de Jesus, que era um cristão em Damasco, e ele diz a Ananias, ele indica exatamente a rua e a casa onde está Saulo. E ele diz a Ananias, vá até a rua tal, a casa tal, e lá encontrará Saulo de Tarso, e coloque as suas mãos sobre ele e faça-o voltar a ver, cure-o. E então Ananias, ele vai até lá, e ele se apresenta como o enviado de Jesus, e ele impõe as mãos e Saulo volta a ver. E Saulo tinha tido, durante esse curto período de tempo que Saulo estava cego, ele tinha tido uma visão. E ele tinha visto na visão dele que ia vir uma pessoa chamada Ananias e ia curá-lo. E quando Saulo retorna à visão, os seus olhos físicos despertam para enxergar, para a vida, para o mundo material. Mas também o seu coração desperta para Jesus. E é aí que Saulo se torna Paulo. E o que essa passagem da história de Paulo nos ensina? Paulo foi um dos apóstolos mais importantes para difundir a palavra de Jesus. Paulo, antigo Saulo, ele veio de uma família muito rica e ele
tinha muito acesso, ele era muito articulado, muito intelectualizado, muito estudado. Então ele foi uma pessoa que levou a palavra de Jesus para um nível social mais intelectualizado, etc. E o que é essa história do Paulo que perdeu a visão e voltou a ver, e nesse momento foi a conversão dele para Jesus, para o amor de Jesus, nos ensina? Como seria se essa história fosse uma metáfora do nosso caminho ao reino de Deus? A cegueira de Paulo, uma alusão à cegueira que vivemos no dia a dia em relação ao verdadeiro significado e prática do amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Oi, Célia, a Genilda, a Lu, sejam muito bem-vindos. A verdade é que o reino de Deus primeiramente se constrói dentro de cada um de nós. Jesus dizia que para sermos felizes é necessário um coração puro. O que nos leva à passagem de hoje, que foi a passagem que eu explanei, que eu fiz na minha explanação, de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Receber o reino de Deus como um menino nada mais é do que cultivar um coração puro. Como um menino seria como uma criança. Essa passagem está vinculada numa passagem que as crianças estão indo em torno de Jesus. E a pureza do coração é a pureza dos sentimentos. Um coração puro é limpo e isento de maldades, orgulhos e julgamentos. E por qual motivo quem não receber o reino dos céus com a pureza de um menino, de uma criança, não entrará nele? Simplesmente porque um coração impuro, com rancor, com mágoas, maledicências, intolerância, atrai doenças, atrai miséria e tristeza. Às vezes a gente faz tudo direitinho, fazemos tudo direitinho, ajudamos o próximo, somos pessoas de bem, e ainda assim as coisas parecem que não andam na nossa vida. E neste momento vale perguntar: será que eu estou dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, ofertando o meu melhor, os meus melhores pensamentos e sentimentos para mim também? A reforma de valores e sentimentos, a reforma e a grande transformação da nossa vida começam dentro da gente mesmo. Estamos constantemente nos relacionando com a gente mesmo, com o outro, com o mundo, com Deus e com a nossa fé. E o que estamos cultivando em nossos corações nessas relações? Recordemos como nos sentimos naqueles dias em que deixamos o pessimismo, a raiva, o rancor tomarem posse dos nossos pensamentos e regerem as nossas ações. Lembremos da lei de causa e efeito, onde receberemos na justa medida do que cultivarmos. E o reino de Deus está sintonizado com as frequências mais elevadas de amor, de luz e de paz. Chico Xavier costumava dizer que a felicidade não entra em portas trancadas. E qual seria então a solução para destravarmos, destrancarmos e purificarmos as portas e o nosso coração? Seriam elas a humildade e a simplicidade. Podemos acrescentar também a coragem. A melhor maneira de praticarmos a humildade e a simplicidade é saindo do julgamento e adquirindo padrões de comportamento positivos. O julgamento nos coloca numa posição supostamente superior
a quem estamos julgando. Muitas vezes julgamos o cisco no olhar do outro e temos uma trave, algo muito maior no nosso olhar. E é nesse momento que entra a coragem. É necessário que encaremos a nós mesmos no espelho de nossas vidas. Que reformulemos, reciclemos constantemente nossos pensamentos e hábitos, combatendo constantemente os nossos instintos inferiores, a fim de acessarmos cada vez mais a pureza do nosso ser. E a pureza, ela é uma busca interior. Ela não é algo que a gente vai conquistar, que a gente vai buscar fora. É algo dentro da gente. Porque, na verdade, a pureza, ela já é quem nós somos em essência. Ela já é quem nós somos enquanto seres, uma partícula da perfectibilidade do Criador. E essa jornada de encontro com a pureza, essa busca da pureza, ela se dá à medida que a gente vai se desfazendo das camadas que estão encobertando a nossa luz. A gente vai se desfazendo das camadas que estão encobertando o nosso verdadeiro eu, o nosso ser completo, o nosso ser mais puro. E quem então é digno do reino de Deus? Todos nós somos. Na parábola do filho pródigo, o filho pede ao pai a sua parte da herança. E ele vai viver a vida dele. E agora ele perde tudo, ele perde toda a parte da herança dele, ele vai levar uma vida que se fala aqui que é uma vida dissoluta. É uma vida de esbórnia, de farras, uma vida vazia, fútil, enfim. E nessa parábola, o filho, depois de perder tudo, ele volta à casa do pai. E o pai se alegra. O pai se alegra com o retorno do filho. Tanto que mesmo o filho tendo perdido toda a parte dele, o pai o acolhe. O pai separa a melhor roupa para ele e prepara o melhor banquete. O Bruno falando, ótima parábola. É maravilhosa mesmo. E o filho fala em determinado momento da parábola, eu não sou digno de ser tratado como seu filho. Eu deveria ser tratado como seu servo. E ainda assim o pai o acolhe de coração aberto, porque é o filho dele que tornou. E a verdade é que a vida é uma jornada. E a todo momento somos convidados a recebermos o reino de Deus em nós com a pureza de um menino. E a todo momento, assim como o filho pródigo, independente dos nossos atos, dos nossos erros, acertos e tristezas e mágoas e arrependimentos, a todo momento nós somos convidados a retornar à casa do Pai, em nossos corações. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina as bem-aventuranças. As bem-aventuranças nada mais são do que como se fossem uma cartilha de boas práticas. Então são elas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São os simples, os humildes. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os tolerantes, os indulgentes, que agem com ponderação. Os mansos são aquelas pessoas que param e pensam antes de dar uma resposta a uma situação. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Ter sede e fome de justiça não é apontar o que está errado e injusto, e sim nos submetermos às leis de Deus. O amor, a caridade, a compaixão, a união, a fraternidade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? É a solidariedade, é a piedade, também é a compaixão. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz também é harmonia.
quando há ordem, quando há coesão, de maneira agradável e prazerosa. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, os puros de coração. E com esses ensinamentos que nos levam à pureza de coração, Jesus emite um nítido chamado para que realizemos em nós uma transformação moral e espiritual, desapegando-nos dos orgulhos e das paixões do mundo material. Muitas vezes, desperdiçamos o nosso tempo e a nossa energia com detalhes desnecessários. Acúmulo de informações, itens, roupas e até sentimentos que já não servem mais. Até sentimentos destrutivos, sabotadores, infelizes. Analisemos as utilidades e consequências das nossas escolhas e nossos apegos, pois que a simplicidade nos tira do cativeiro, da prisão, dos valores estabelecidos pelas convenções. E simplicidade não é pobreza, e sim uma opção de vida, tanto de rico como de pobre. Lembremos que estamos falando aqui de bens não palpáveis, valores morais, intelectuais e espirituais. A simplicidade da alma nos induz a nos expressarmos com clareza, com segurança, com objetividade, elaborando nossas ideias de maneira lógica, coerente e harmoniosa. A verdadeira pobreza advém do vazio espiritual, não tem nada a ver com o material. Boa noite, Harumi, seja muito bem-vinda. Saudades de você também, querida. E é justamente através da renovação espiritual constante que vamos pouco a pouco, progressivamente, purificando cada vez mais os nossos corações, as nossas almas e nos aproximando cada vez mais do reino de Deus. Nossas ideias se renovam, a nossa maneira de ser se renova. Quem se renova assemelha-se ao grão de mostarda, que sendo uma das menores sementes, quando semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças. E não podemos deixar de citar também a importância do perdão. Perdão sempre é um capítulo à parte e um capítulo muito importante. O perdão, ele nos traz um duplo benefício. Porque ele nos tira do julgamento. Quando eu trago a mágoa, o rancor de alguém, do que alguma pessoa me fez, eu estou atribuindo a essa pessoa o papel de vilão, o papel de algoz. Porque ele falou, porque ele fez, porque ele me lesou, porque ele me prejudicou, enfim. E o perdão nos traz também o benefício do desapego, do desprendimento. Quando a gente perdoa, a gente também se tira do papel de vítima. Porque se o outro foi o vilão, eu fui a vítima. Então, quando perdoamos, nos tiramos do papel de vítima, libertando e curando o nosso passado, iluminando as sombras do nosso coração e despertando o nosso coração para o amor mais puro de Jesus. Assim como Paulo fez quando voltou a enxergar. A pureza nada mais é do que um encontro com a nossa essência sagrada e divina, que é acessada através da cura da nossa alma, da ressignificação de traumas, do perdão, da prática de bons valores, de forma que acessaremos níveis de consciência mais refinados, com relações mais funcionais, uma vida mais equilibrada, leve e feliz em um mundo mais igualitário. E agora eu finalizo com uma parte que eu escrevi ontem, inclusive um texto, que fala sobre a transição planetária.
Estamos realmente vivendo a transição para a nova era, saindo de tempos de provas e expiações, onde temos mais mal do que bem, e entrando em uma era de regeneração, onde temos mais bem do que mal. E é claro que teremos ainda provas e mal no mundo, mas só depende de nós fazermos a nossa parte, melhorando a nós mesmos, combatendo constantemente os maus hábitos e imperfeições, as maledicências, vícios e caprichos, buscando uma vida com propósitos mais elevados. Eduquemo-nos, pois é através de educação da alma que acessaremos a pureza do nosso ser e adentraremos o reino de Deus. Que a gente possa então se conhecer cada cantinho do nosso ser, nossos pontos fortes, nossos aspectos a melhorar, que a gente tenha sabedoria e humildade de usar tudo que tem dentro da gente ao nosso favor. Até as nossas sombras, elas vão sempre ser o lado negativo, né, como uma foto da nossa luz. Por trás das nossas sombras, dos nossos medos, das nossas inseguranças, dúvidas ou o que quer que seja, esconde-se sempre um grande poder, guarda-se sempre um grande poder, que é muito ligado à nossa essência, que é muito ligado ao nosso poder pessoal, que é muito ligado à nossa capacidade de realização, que é muito ligado com o desenvolvimento do nosso propósito. Então, como dizia Fernando Pessoa, para ser grande, sê inteiro. Nada seu exagera ou exclui. Põe quanto és em tudo que fazes, pois assim a lua toda brilha, porque alta vive. Graças a Deus. É isso, gente. Eu fiz essa live só para fazer essa explanação evangélica, que foi a que eu apresentei hoje no meu curso. Eu achei que ficou muito bonita e eu queria deixá-la salva. Vocês gostaram? Quem assistiu gostou? Eu acho que algumas pessoas entraram e não conseguiram pegar do começo, né? Eu comecei falando da passagem de Paulo, quando era Saulo, e foi a Damasco, e ele ficou cego. Bruno, não falei, seja muito bem-vindo, amém, gratidão. Gratidão por você ter acompanhado aí praticamente tudo. Sentando no comecinho. Flávia, seja muito bem-vindo. Bem, gente, por hoje é isso. Eu quero agradecê-los e a gente vai marcar mais. A gente marca com antecedência as próximas, tá bom? Um beijo grande. Tchau, Harumi. Boa noite, sua linda. Beijo, gente. Deia, sua linda. Amei que você entrou e ficou. Boa noite, gente. Muita pureza no coração. Que a gente tenha muita força de vontade no nosso dia a dia. O Bruno, muito bonito. Não vi tudo, mas o pouco que vi foi muito legal. Uma boa noite a todos, irmãos de luz. Assiste depois que eu postar do comecinho, Bruno. Ah, Célia, você é ótima. A Fabi, amei cada palavra. Gente, a Lu, gratidão. A Harumi, boa noite. Gente, saudade das nossas meditações, né? A gente vai marcar. A gente vai marcar, tá muito corrido pra mim esses dias. Eu tô encerrando um ciclo na minha vida que tá necessitando da minha atenção. Mas a gente vai retomar sim. E aqui eu vim aqui hoje até pra gente matar um pouquinho a saudade de se ver, de papear. Tá bom? Amo vocês. Bom descanso, gente. Que o amor de Jesus esteja sempre nos vossos corações e nas nossas mentes e nas vossas vidas. Graças a Deus. Saudade também, Harumi. Beijo, gente. Tchau.